Bem-vindos ao curso de Teologia Pastoral. Estamos prestes a explorar os requisitos e características essenciais para aqueles que se sentem chamados ao ministério pastoral. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade de estudo. A colaboração de cada um é fundamental para o progresso deste curso. A dedicação e empenho nos estudos são a chave para absorvermos o máximo de conhecimento possível. Estejam preparados para uma jornada de aprendizado enriquecedora e desafiadora. Desejo a todos uma excelente exploração das qualificações do vocacionado neste capítulo. Estou ansioso para discutir e trocar ideias com vocês. Até breve! Neste slide introdutório, abordamos o tema central do capítulo, Ética Pastoral, Fundamentos e Responsabilidades. Ao longo do texto, elucidamos os conceitos de ética e moral, ressaltando a sinergia etimológica entre esses termos, fundamentada nas raízes gregas e latinas ethos e moaris, ambos denotando hábito, costume e regra. No âmbito filosófico, buscamos estabelecer uma distinção entre ética e moral, designando a ética como uma disciplina teórica que se dedica a refletir sobre a moral, entendida como o conjunto de valores vinculados ao bem, considerados válidos de maneira relativa ou absoluta, contribuindo para a convivência humana. Exploramos, em especial, a conexão entre a ética cristã e a ética pastoral, situando a ética pastoral como uma extensão e aplicação prática dos princípios éticos cristãos na esfera ministerial. Destacamos a relevância dessa ligação para o papel do pastor na condução de suas responsabilidades, contextualizando a ética pastoral como parte integrante da missão pastoral e da interação com a comunidade de fé. O objetivo deste slide é fornecer uma base conceitual sólida para a compreensão da ética pastoral, estabelecendo a fundação necessária para a exploração das responsabilidades éticas do pastor no contexto da teologia pastoral. Neste slide sobre cuidado pastoral, destacamos a responsabilidade moral do pastor para com o rebanho, delineando pontos cruciais que definem uma atuação ética e comprometida com o bem-estar espiritual da comunidade. Inicialmente, ressaltamos a importância de o pastor dar o melhor na pregação e ensino da palavra de Deus, enfatizando a relevância de uma ministração cuidadosa e comprometida com a fidelidade às Escrituras, visando nutrir espiritualmente os membros da igreja. Em seguida, abordamos a necessidade de o pastor proteger o rebanho contra interesses financeiros, alertando para os perigos de aventureiros que buscam benefícios financeiros sem compromisso genuíno com o bem-estar da congregação. Essa atenção destaca a responsabilidade do pastor em zelar pelos recursos da igreja e direcioná-los de maneira ética e transparente. O slide prossegue enfatizando a importância de o pastor ser um conselheiro competente e reservado, respeitando a confidencialidade das confissões e orientando os discípulos com sabedoria. Essa postura ética demonstra o compromisso do pastor em ser um guia espiritual confiável e íntegro. Ao tratarmos a igreja com respeito, sublinhamos a necessidade de o pastor manter uma postura digna e honrosa, reconhecendo a congregação como filhos de Deus, cultivando um ambiente de respeito e estima mútuos. A dedicação de tempo integral ao rebanho com imparcialidade reforça a importância de o pastor investir seu tempo de maneira integral e equitativa, evitando tomar partido de pessoas ou facções dentro da comunidade. Essa imparcialidade destaca o zelo pelo bem comum e a busca pela justiça e equidade. O slide sobre cuidado pastoral busca, assim, destacar os princípios éticos fundamentais que orientam o pastor em sua responsabilidade moral para com o rebanho, promovendo uma liderança comprometida com a edificação espiritual e o cuidado amoroso da comunidade. No slide intitulado Compromisso Denominacional, abordamos a relevância da responsabilidade moral do pastor para com a denominação a qual está vinculado. Este tópico destaca os princípios éticos fundamentais que orientam a relação entre o pastor e a instituição eclesiástica a qual ele pertence. O primeiro ponto enfatiza a importância do pastor conhecer e ser fiel à identidade teológica da denominação. Isso destaca a necessidade de alinhamento doutrinário e teológico, evidenciando o compromisso do pastor em preservar os valores e crenças que definem a identidade da denominação. O segundo ponto ressalta a obrigação do pastor em atender convocações e prestar contas à denominação.
Isso implica não apenas em participar ativamente das iniciativas e eventos propostos pela denominação, mas também em fornecer transparência em relação às suas atividades e decisões, prestando contas conforme os procedimentos estabelecidos. Ao abordar a necessidade de o pastor acatar ordens superiores e defender a instituição, destacamos a importância da submissão e lealdade hierárquica. Esse comprometimento ético reforça a ideia de que a autoridade do pastor é derivada da submissão à instituição, e não uma autonomia isolada. O último ponto ressalta a cooperação ativa do pastor para o crescimento e desenvolvimento da denominação. Isso não se refere apenas ao crescimento numérico, mas também ao desenvolvimento espiritual e ministerial da comunidade. Essa cooperação ética reflete o compromisso do pastor em contribuir para o fortalecimento e a prosperidade da instituição a qual está associado. Em síntese, o slide sobre compromisso denominacional busca evidenciar a responsabilidade moral do pastor para com a denominação, destacando a necessidade de alinhamento teológico, prestação de contas, submissão e cooperação ativa para o crescimento e desenvolvimento da comunidade denominacional. Esses princípios éticos formam a base de uma relação saudável e comprometida entre o pastor e a instituição religiosa a qual ele serve. No slide intitulado Unidade Ministerial, abordamos a responsabilidade moral do pastor para com seus colegas no ministério. Este tópico destaca a importância da cooperação, respeito mútuo e preservação da unidade no contexto ministerial. O título Unidade Ministerial reflete a ênfase na colaboração e coesão entre os pastores, reconhecendo que o trabalho conjunto é essencial para o avanço saudável do reino de Deus. O primeiro ponto destaca a necessidade de zelar pela reputação dos colegas. Isso significa que, como pastores, devemos ter um compromisso ético em proteger e promover a boa reputação dos colegas no ministério. Isso envolve não apenas falar bem uns dos outros, mas também agir de maneira que reflita positivamente sobre a reputação do colega. O segundo ponto aborda a importância de evitar desmerecimento do trabalho dos outros. Isso ressalta a responsabilidade ética de reconhecer e valorizar as contribuições e esforços dos colegas, evitando qualquer atitude ou discurso que desvalorize o trabalho ministerial deles. O terceiro ponto destaca a necessidade de o pastor não interferir em outras congregações. Isso sublinha a importância de respeitar a autonomia e a liderança estabelecida em outras igrejas, evitando qualquer intromissão que possa prejudicar a unidade e harmonia no corpo de Cristo. Por fim, o último ponto ressalta a importância de seguir o exemplo de unidade dos apóstolos. Essa referência enfatiza a importância de modelar a colaboração e a harmonia ministerial que foram evidenciadas pelo grupo apostólico no Novo Testamento. Ao seguir esse exemplo, os pastores podem construir relacionamentos saudáveis e produtivos entre si. Em resumo, o slide sobre unidade ministerial destaca a responsabilidade ética do pastor para com seus colegas, incentivando a promoção da reputação positiva, o respeito ao trabalho alheio, a não interferência indevida em outras congregações e a busca ativa pela unidade, inspirando-se no exemplo deixado pelos apóstolos no início da igreja cristã. Esses princípios éticos fundamentais contribuem para a construção de uma comunidade pastoral coesa e eficaz. No slide intitulado Refletindo a Luz de Cristo, exploramos a responsabilidade moral do pastor para com a sociedade. Esse tópico destaca a importância de os pastores desempenharem um papel ativo e positivo nas diversas esferas sociais, refletindo a luz de Cristo em suas ações e influenciando a sociedade de maneira benéfica. O título Refletindo a Luz de Cristo sugere a ideia de que os pastores são chamados a serem reflexos visíveis da mensagem e dos valores de Cristo nas várias áreas da sociedade. O primeiro ponto destaca a necessidade de uma liderança exemplar na sociedade. Isso implica que os pastores devem ser modelos de integridade, ética e comportamento moral em suas interações com a sociedade em geral. A liderança exemplar não se limita ao púlpito, mas estende-se a todas as áreas da vida cotidiana. O segundo ponto aborda a responsabilidade política, econômica, filantrópica e cultural dos pastores. Isso significa que os pastores devem estar atentos e engajados em questões políticas, econômicas, filantrópicas e culturais que afetam a sociedade.
Eles são chamados a ser agentes de transformação nessas esferas, buscando o bem comum e promovendo valores fundamentados nas Escrituras. O terceiro ponto destaca o cuidado com a reputação, sendo luz e sal na sociedade. Aqui, a ênfase está na responsabilidade do pastor de manter uma reputação exemplar, sendo uma influência positiva como luz que ilumina e sal que preserva. Os pastores devem ser ativos na promoção do bem, na defesa da justiça e na contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Em resumo, o slide sobre responsabilidade moral do pastor para com a sociedade destaca a necessidade de os pastores serem líderes exemplares, ativos em diversas esferas sociais e cuidadosos com sua reputação, agindo como agentes de transformação e influência positiva na sociedade. Essa abordagem holística da responsabilidade social do pastor busca garantir que a presença e a influência cristã se estendam para além das paredes da igreja, impactando positivamente a comunidade em que estão inseridos. No slide intitulado Pastor e Família, exploramos a responsabilidade moral do pastor para com sua própria família. Esse tópico destaca a importância de os pastores cuidarem e atenderem às necessidades de suas famílias, garantindo um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento tanto emocional quanto espiritual. O título Pastor e Família sugere a centralidade da família na vida do pastor e ressalta a necessidade de os líderes espirituais exercerem responsabilidade moral sobre esse núcleo fundamental de suas vidas. O primeiro ponto destaca a necessidade de o pastor prover para a família condições dignas. Isso implica que o pastor tem a responsabilidade de garantir recursos suficientes para atender às necessidades básicas de sua família, como alimentação adequada, moradia, vestuário e demais aspectos que contribuem para um padrão de vida digno. O segundo ponto aborda a importância de o pastor garantir o bem-estar emocional de sua família. Isso envolve cuidar das relações familiares, promovendo um ambiente de amor, respeito e apoio mútuo. O pastor deve ser sensível às necessidades emocionais de cada membro da família, promovendo um ambiente saudável e acolhedor. O terceiro ponto destaca a responsabilidade do pastor na educação dos filhos. Além da educação formal, o pastor é desafiado a orientar seus filhos nos princípios e valores cristãos, contribuindo para o desenvolvimento moral e espiritual deles. O compromisso com a formação integral dos filhos é uma parte crucial da responsabilidade pastoral para com a família. O quarto ponto ressalta a importância de o pastor manter um lar espiritual. Isso implica que o lar do pastor deve ser um lugar onde a espiritualidade é cultivada, com oração, leitura da Bíblia e práticas que fortaleçam a fé da família. O pastor deve liderar pelo exemplo, sendo um guia espiritual em seu próprio lar. Em resumo, o slide sobre responsabilidade moral do pastor para com a família destaca a importância de o pastor prover condições dignas, garantir o bem-estar emocional, cuidar da educação dos filhos e manter um ambiente espiritual em seu lar. Essa abordagem integral reflete a compreensão de que o cuidado com a família é uma parte essencial do papel e das responsabilidades de um pastor. No slide intitulado Crescendo como Indivíduo, abordamos a importância do autorrespeito e desenvolvimento pessoal na vida do pastor. Este tópico destaca a necessidade de o pastor se dedicar ao crescimento e equilíbrio em várias áreas de sua vida, buscando a excelência tanto intelectual quanto física, emocional e espiritual. O título Crescendo como Indivíduo sugere uma abordagem holística para o desenvolvimento pessoal, enfatizando que o pastor deve se esforçar continuamente para aprimorar várias dimensões de sua vida. O primeiro ponto destaca a importância do desenvolvimento intelectual constante. Isso implica que o pastor deve buscar oportunidades de aprendizado contínuo, não apenas no âmbito teológico, mas também em áreas que ampliem sua compreensão do mundo e das pessoas. O estudo constante fortalece a autoridade intelectual do pastor e contribui para um ministério mais eficaz. O segundo ponto aborda os cuidados com a aparência e asseio pessoal. Isso sugere que a apresentação pessoal do pastor é relevante e pode impactar a percepção das pessoas sobre seu ministério. Manter uma boa aparência e higiene é uma forma de expressar respeito por si mesmo e pelos outros, contribuindo para uma imagem positiva. O terceiro ponto destaca a importância da saúde física e equilíbrio emocional.
O pastor é incentivado a cuidar de seu corpo, adotando hábitos saudáveis de alimentação e exercício. Além disso, o equilíbrio emocional é essencial para lidar com as demandas do ministério, garantindo que o pastor esteja preparado para enfrentar desafios de maneira saudável. O quarto ponto ressalta a necessidade de manter o vigor espiritual por meio da oração e leitura. O desenvolvimento espiritual é fundamental para a vida do pastor, sendo alimentado pela comunhão constante com Deus por meio da oração e meditação na palavra. Essa prática não apenas fortalece a espiritualidade do pastor, mas também o capacita a liderar e pastorear com sabedoria. Em resumo, o slide sobre autorrespeito e desenvolvimento pessoal destaca a importância do desenvolvimento intelectual, cuidados com a aparência e asseio pessoal, saúde física, equilíbrio emocional e vigor espiritual na vida do pastor. Esses elementos são essenciais para que o pastor se torne um líder saudável e eficaz, refletindo a importância do cuidado consigo mesmo no contexto do ministério pastoral. Em resumo, o slide sobre autorrespeito e desenvolvimento pessoal destaca a importância do desenvolvimento intelectual, cuidados com a aparência e asseio pessoal, saúde física, equilíbrio emocional e vigor espiritual na vida do pastor. Esses elementos são essenciais para que o pastor se torne um líder saudável e eficaz, refletindo a importância do cuidado consigo mesmo no contexto do ministério pastoral. No slide intitulado Vivendo uma Ética Pastoral Integral, realizamos uma síntese das responsabilidades éticas do pastor, enfatizando a importância do equilíbrio entre as esferas pessoal, familiar, ministerial e social. Esse ponto marca a conclusão da apresentação, destacando a necessidade de uma abordagem abrangente e integrada à ética pastoral. No título Vivendo uma Ética Pastoral Integral, expressamos a ideia de que a ética pastoral não se limita a uma área específica da vida do pastor, mas permeia todas as esferas de sua existência. Essa abordagem integral reflete a compreensão de que as responsabilidades éticas não se restringem apenas ao púlpito ou ao ambiente eclesiástico, mas abrangem o modo como o pastor vive sua vida em todas as áreas. Os pontos principais destacam a importância da síntese das responsabilidades éticas do pastor. Aqui, fazemos uma recapitulação das principais áreas discutidas ao longo da apresentação, incluindo o cuidado pastoral, a responsabilidade para com a denominação, a relação com colegas, a influência na sociedade, as responsabilidades familiares e o desenvolvimento pessoal. A frase destaque para a importância do equilíbrio entre as esferas pessoal, familiar, ministerial e social resume a ênfase na necessidade de equilíbrio. Sublinhamos que a prática da ética pastoral não deve resultar em desequilíbrio, negligenciando uma área em detrimento de outra. O pastor é desafiado a buscar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades no âmbito pessoal, familiar, ministerial e social. Ao adotar uma abordagem integrada, o pastor é incentivado a viver de maneira coerente com os princípios éticos discutidos, promovendo um testemunho consistente e impactante. Destacamos que a integralidade da ética pastoral não apenas fortalece a liderança do pastor, mas também contribui para a saúde e vitalidade da comunidade em que ele serve. Essa conclusão reforça a ideia de que a ética pastoral vai além das práticas isoladas e se torna uma parte inseparável da identidade e do testemunho do pastor. Vivendo uma ética pastoral integral, o pastor se torna um exemplo de integridade e responsabilidade ética, influenciando positivamente todas as esferas de sua vida e ministério. Parabéns por concluir o capítulo desta empolgante jornada pela teologia pastoral. Espero que tenha encontrado inspiração e conhecimento valioso sobre o nobre ofício do pastorado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade de estudo. A participação de cada um é crucial para o sucesso deste curso. Estou ansioso para ouvir seus pensamentos e comentários sobre o que aprendemos até agora. Aguardo ansiosamente pelo retorno de todos para explorarmos juntos o próximo capítulo. Lembre-se sempre de dedicar-se e empenhar-se nos estudos, pois é através do esforço e da paixão que alcançamos o verdadeiro entendimento. Até breve, que esta jornada acadêmica seja enriquecedora para todos. Deus os abençoe.